aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 módulos fiscais e desenvolviam atividades agro-silvio-pastoris nas áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta lei, somadas todas as áreas de preservação permanente do imóvel, não ultrapassará: inciso 1, 10% da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 módulos fiscais. Inciso 2, 20% da área total do imóvel para imóveis rurais com área superior a 2 e de 4 módulos fiscais. Artigo 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água, lagos, lagoas naturais, observará as exigências estabelecidas no artigo 61-A, observados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Artigo 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à medida provisória 2166/67, a faixa da área de preservação permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Artigo 63. Nas áreas rurais consolidadas, nos locais de que tratam os incisos 5, 8, 9 e 10 do artigo 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agro-silvio-pastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Parágrafo 1º. O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa, perene ou de ciclo longo. Parágrafo 2º. A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput é condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural. Parágrafo 3º. Admite-se nas áreas de preservação permanente previstas no inciso 8 do artigo 4º dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais no âmbito do PRA, a partir de boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados estaduais equivalentes, a consolidação de outras atividades agro-silvio-pastoris, ressalvadas as situações de risco de vida. Artigo 64. No REURB-S dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. Parágrafo 1º. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior, com a adoção das medidas nele preconizadas. Parágrafo 2º. O estudo técnico mencionado no parágrafo 1º deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1. Caracterização da situação ambiental,
da área a ser regularizada. Inciso 2. Especificação dos sistemas de saneamento básico. Inciso 3. Proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações. Inciso 4. Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. Inciso 5. Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental considerados, o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso. Inciso 6. Comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta. Inciso 7. Garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água. Artigo 65. Na REURB e dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio de aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. Parágrafo 1º. O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos. Inciso 1. Caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área. Inciso 2. A identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área. Inciso 3. A especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos. Inciso 4. A identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas. Inciso 5. A especificação da ocupação consolidada existente na área. Inciso 6. A identificação das áreas consideradas de risco de inundação e de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico. Inciso 7. A indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas da área de preservação permanente, com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. Inciso 8. A avaliação dos riscos ambientais. Inciso 9. A comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização. Inciso 10. A demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d'água quando couber. Parágrafo 2º. Para fins de regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 metros de cada lado. Parágrafo 3º. Em áreas urbanas tombadas, como patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificável de que trata o parágrafo 2º poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato do tombamento. Seção 3. Das áreas consolidadas em áreas de reserva legal. Artigo 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha em 22 de julho de 2008 área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua situação independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas: isolada ou conjuntamente. Inciso 1. Recompor a reserva legal.
Inciso 2. Permitir a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal. Inciso 3. Compensar a reserva legal. Parágrafo 1º. A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Parágrafo 2º. A recomposição de que trata o inciso 1 do caput deverá atender aos critérios estipulados pelo órgão competente do CISNAMA e ser concluída em até 20 anos, abrangendo a cada 2 anos, no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação. Parágrafo 7. Parágrafo 3º. A recomposição de que trata o inciso 1 do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional. Inciso 2. A área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. Parágrafo 4º. Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a reserva legal na forma dos parágrafos 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta lei. Parágrafo 5º. A compensação de que trata o inciso 3 do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: inciso 1. Aquisição de cota de reserva ambiental CRA. Inciso 2. Arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal. Inciso 3. Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária. Inciso 4. Cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma. Parágrafo 6º. As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do parágrafo 5º deverão: inciso 1. Ser equivalentes em extensão à área da reserva legal a ser compensada. Inciso 2. Estar localizadas no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada. Inciso 3. Se for do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. Parágrafo 7º. A definição de áreas prioritárias de que trata o parágrafo 6º buscará favorecer, entre outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados. Parágrafo 8º. Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso 3 do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou adoção por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém reserva legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela unidade de conservação de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária. Parágrafo 9. As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.